Gente, hoje nós vamos tratar sobre jugo desigual, uma expressão que tem sido até mal compreendida por algumas pessoas e outras não aceitam de maneira alguma, mesmo estando dentro da palavra de Deus. Mas o que seria jugo desigual? Vem com a gente. Hoje, jugo desigual é o tema do programa Semelhantes a Ti. Gente, hoje nós vamos falar de jugo desigual. Olha, Camila, nós já enfrentamos algumas situações. Não estamos falando da gente, né? Porque conheci a Camila na igreja, inclusive. Sim, a nossa história. Eu cheguei e você já estava dentro da igreja, né, Camila? Sim. Então, desde pequena já com Jesus, e aí eu também cheguei um pouquinho mais tarde, mas com Jesus. Mas, enfim, decidimos manter o nosso relacionamento, continuar, ou pelo menos começar o nosso relacionamento, melhor dizendo, né? Mas nós já éramos do Senhor Jesus. Sim, estávamos compartilhando já do mesmo jugo, né? A gente já pode estávamos, dizer assim. Perfeito, compartilhando do mesmo jugo. Mas já enfrentamos situações nesse tempinho que a gente tem, lidando com gente, cuidando de pessoas, pastoreando membros, equipes, pessoas que realmente não aceitaram essa dica que hoje você vai ouvir. Primeiro, eu penso que vale a pena a gente começar definindo o que é o jugo, porque esses Muita dias gente mesmo, não né? sabe, né? Esse dia eu estava fazendo uma reunião aqui na nossa igreja e eu estava me lembrando de quando eu era membro. E o pastor falava assim: olha, cuidado, porque o jugo, e a unção despedaça o jugo. Meu Deus, que negócio que é esse? É o jugo, né? Eu lembro quando eu comecei na igreja. O jugo, aquela peça de madeira que vocês estão vendo aí, que em regra ia em cima do lombo do animal, do pescoço do animal, para unir dois animais ali, para que eles não perdessem o compasso no empurrar de uma carroça, de um arado. E esse jugo, obviamente, pesa, né? A maioria é de madeira, mas alguns até de outros instrumentos, como ferro. Imagina Sim. isso no lombo de alguém, né, Camila? Não, é desconfortável. Só de ver já é desconfortável, né? Principalmente se os animais estão brigando entre si. A gente percebe que quando eles não estão numa mesma sintonia, o jugo se torna muito pior, e é isso que a gente quer trazer aqui a explicação. Gostei dessa ideia. Quando os animais eles não estão na mesma sintonia. E outra, quando às vezes há necessidade, alguns colocam um boi de um lado e um jumento pequenininho do outro. É muito complicado tentar arar, tentar fazer com que um jugo funcione assim. Daí a origem da expressão do jugo desigual, porque um dos dois vai sofrer muito mais, vai sobrar o trabalho, o serviço, muito mais para um. E essa é a origem da expressão jugo desigual. Normalmente sobra sempre. Por isso que é interessante a gente abordar que a questão do jugo desigual, quando a gente fala, biblicamente falando, às vezes só se aborda a questão de um relacionamento por conta de fé diferente. Sim. Né? Mas eu penso que existe jugo desigual até mesmo entre os cristãos. Sim, é verdade. Pessoas que têm uma maneira de crer de uma maneira diferente, uma fé, tem gente que está até adiantado numa intimidade com Deus. Metas, né, espirituais diferentes, sonhos diferentes, tudo isso, se não for muito bem equilibrado e balanceado entre o casal, vai trazer um jugo desigual no relacionamento. Gente, outra coisa que eu acho que valeria a pena a gente frisar aqui é que, obviamente, quando a gente fala de jugo desigual, pode ter uma ou outra pessoa, Camila sabe muito bem de experiências que nós tivemos Sim. lidando com outras pessoas em relação a isso, mas a gente pode ter alguém nos assistindo agora dizendo assim, mas no meu caso deu certo, né? No meu caso não tive problema não, eu estava na igreja, era de Jesus, fulano então eu trouxe ele e depois nós casamos, conseguimos então, aí ele converteu. Então eu penso que vale a pena a gente frisar, né, Camila, que o objetivo aqui do nosso programa e dessa mensagem não é fazer de uma experiência regra, padrão de vida. Sim, de forma alguma, porque princípio não muda. Princípio, o que nós vamos apresentar aqui é um princípio bíblico.
Não é o que eu acho. E eu penso que é uma ordem. É uma bíblica, ordenança. né? É uma ordenança. Então não é o que a Camila pensa, não, é que a nossa experiência... Não, olha, por mais que seja bacana compartilhar a experiência, a questão aqui, principalmente no tema de hoje, não é essa. Inclusive, a nossa série leva esse nome, não é à toa, né? É ser semelhante a ti, a Deus, a Cristo, né? Então, o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus fala sobre isso? É óbvio que a gente vai encontrar pessoas que se colocaram em um jugo desigual e deu certo, funcionou, conseguiram trazer a pessoa para a igreja. O que as pessoas não entendem, eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje tudo é muito relativo, né? Querem relativizar todas as coisas e fazer com que a Bíblia se adeque à sua vontade e querem entender Deus com uma mente humana. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É uma ordenança. Não vos coloqueis, né, debaixo de um jugo desigual. Esse é o texto que eu quero começar a ler. É interessante que você leia para que as pessoas possam entender que a gente não está falando do que a gente acha. Não é a nossa opinião. E nem a nossa experiência com os outros. Né? Segundo aos Coríntios capítulo 6, o verso é o de número 14 e 15. E aí eu vou ler na NVI, que é a nova versão internacional. Está muito claro, diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Meu Deus, é muito forte. E nós sabemos que toda a Bíblia ela aponta, né, para Jesus, ela aponta o Novo Testamento é visto ali no Velho, né? O Velho é visto no Novo. Tal do tipo, né? A gente tem toda uma tipologia, né, no Velho Testamento, mas o que é interessante, a ordem de Deus sempre foi para que o povo dele nunca se misturasse, né, com os povos daquela terra por meio do casamento. Desde o Antigo Deus Testamento. não estava dizendo, porque muita gente hoje, quando a gente fala, principalmente a juventude, quando eles vêm nos pedir conselho, porque é interessante você aprender algo também. A turma que mais dá trabalho, gente. É quando se pede conselho, né? Quando se pede conselho, você dá. Quando não se pede, aí não fale, que é ameaça, né? Aí não é conselho mais. Aí não é conselho, é a sua opinião. E a pessoa, quando ela pede o conselho, se entende que ela quer ser ajudada, ela quer uma palavra. E é interessante a gente ressaltar que é por meio do casamento que Deus está dizendo que Ele não queria que essas alianças fossem feitas. Porque hoje a gente ouve muito assim, mas a gente tem que ser sal fora do saleiro, tem que ser luz na escuridão. E é uma grande verdade. Jesus disse, não, né, o Chile do mundo, não é isso, né? Eles não pertencem ao mundo. Jesus não nos mandou com que Deus nos tirasse daqui, matasse. Não, nós temos que fazer a diferença nesse mundo, enquanto caminhamos aqui. Mas isso não quer dizer que você vai manter alianças. Porque casamento é uma aliança, Deus é Deus de aliança e Deus tem os seus padrões em relação à maneira como Ele quer que a aliança seja feita. Meu Deus, muito bem colocado. Olha só, não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem de comum, a Almeida Revista e Corrigida diz que sociedade há entre os crentes e os descrentes. E é exatamente esse o ponto. Em João 17, Jesus está orando pelos discípulos e diz, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles desse mundo. É impossível, nós estamos vivendo num planeta, nós temos que nos relacionar com pessoas. Você não vai no mercado e perguntar para o atendente se é crente, porque eu não compro de descrente. Não é esse o plano. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é esse o texto. Agora, não é essa a explicação do você texto. não vai se casar, você não vai firmar uma sociedade, você não vai manter um relacionamento de intimidade, quando eu falo de profundidade, com uma pessoa que não conhece o Senhor como você conhece. Eu penso que é esse o peso, esse é o jugo que não pode ser desigual. Com certeza, porque se nós, até mesmo, igual nós falamos dentro da igreja, né, aquela pessoa é aquele rapaz, por exemplo, que ele aspira pelo ministério. Ele quer fazer a obra, ele quer fazer missões e ele começa um relacionamento com uma moça que não tem
o mesmo alvo, não quer carregar o mesmo jugo. Ela quer fazer outra coisa, ela não gosta... Ela quer ter a casa dela. Sim, ela quer ter a casa dela, ela quer ter uma segurança de vida, né? No sentido assim, eu quero nascer aqui, ficar aqui, morrer aqui. E é difícil quando se aspira o ministério, porque nós somos enviados, como diz o Espírito, aonde o vento, né, nos manda e tal. É um estilo e um ritmo de vida de jugo completamente diferente. E às vezes a pessoa não entende isso e ela simplesmente não... A gente resolve isso depois, que é sempre assim, ele vai converter depois, ela vai converter depois. Problema. E ainda que você entre naquela mínima estatística de que deu certo, se converteu, ele encontrou Jesus, eu não sei, eu prefiro nem dizer, mas para mim, na minha visão, eu não sei como Deus vê isso. Por quê? Porque para mim é você ultrapassar um princípio que já lhe foi dado antes. Que foi quebrado. O próprio, lá em Levíticos, né, quando fala das leis, eu acho muito interessante que uma das leis que Deus dá ao povo é que quando construir um sobrado, faça o parapeito, para que ninguém caia de lá. Eu gosto muito dessa lei, por quê? Quando a gente traz para os mandamentos e as ordenanças de Deus, Deus está fazendo isso por segurança, para que ninguém caia, para que não haja ferimentos. E o que a gente mais vê é que relacionamentos de jugos desiguais fazem com que feridas sejam feitas. Muitas pessoas se apostam da fé, saem da fé, perdem a fé, né? Porque cansam de ficar brigando para poder carregar o peso. Perfeito. Você está entendendo? O ponto é esse. Os mandamentos do Senhor, as proibições, você pode enxergar como uma proibição, que Deus não quer minha felicidade, não sei mais o que, são para a sua proteção, para a sua segurança, para a sua felicidade. Você pode não enxergar isso agora. Lembra do Abraão? Abraão chama o servo, diz, coloca a tua mão aqui na minha coxa. Eu quero que você jure que você não vai tomar uma mulher no meio das quais eu habito. Por que no meio das quais eu habito? Lembra que Deus tinha mandado Abraão sair da terra dele? Então ele não estava na terra dele mais. Então agora eu quero uma mulher para o meu filho do mesmo jugo. E querido, é tão interessante, né, que a gente sempre cita aquele exemplo, é mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima. E a gente vê isso até nas questões da vida, quando alguém está se afogando. É sempre importante que você, né, não vá afoito para tentar salvar, porque é mais fácil quem está afogando afogar você também. E se muito você comum que não, isso acontece. O paralisar, não fazer com que ele, né, perca a sua força. E a gente entende isso até nesse âmbito da vida, como não entender nas questões da aliança, do que Deus está falando aqui, é muito claro. É muito claro. Só que a gente volta naquele texto também que Jesus diz que quem quer ser meu discípulo, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Não é? Quando a gente entra em assuntos como esse, e eu sei que desagrada muita gente, porque tem muita gente que acha que isso não vale mais. Então hoje é o dia do dislike. Eu acho que hoje a gente vai receber alguns dislikes, porque a gente já perdeu membro. Já. Por conta disso. Nós já fomos aconselhar. Sim. Juventude é cabeçuda, nossa, né? Eu já ouvi até quando envolve coração, de quando envolve sentimento, amigo do céu, né? Eu já ouvi jovens dizer, mas então eu não vou casar nunca, porque não tem homem pra mim nessa igreja. Sim, nós já ouvimos demais essa frase. E outra coisa, ele vale mais do que muitos que estão aqui dentro. Que eu já ouvi linda. isso. É lindo, maravilhoso, filha, mas isso não muda quem Deus é. Mas a responsabilidade é sua. Não sou eu que vou casar com essa pessoa e não sou eu quem vai prestar conta a Deus em relação a isso. Eu decidi seguir o que ele me disse. Então, se for para não casar, se eu não encontrar e for para não casar, então não caso. Prefiro me eunucar, como diz a palavra, do que infringir uma lei. É um princípio que não pode ser quebrado, muito claro, muito óbvio, gente. Olha o que diz Gênesis capítulo 1. Deus criando tudo. Terra não tinha nada. A Bíblia começa assim, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. Todo mundo conhece a historinha. Houve luz. E viu Deus que a luz era boa. O que Deus faz? Primeiro ato de Deus, depois de criada a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Qual é o problema do jugo desigual
e uma lista que a gente pode dar aqui, né? De tantos outros problemas que eu vejo. O problema é que quando nós entramos num jugo desigual, Camila, nós colocamos juntos o que Deus separou. A gente coloca luz e trevas no mesmo lugar, coisas que Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E quando a gente entra no jugo desigual, a gente está dizendo que aquilo que Deus viu que tinha que ficar separado, não é tão ruim assim não, dá para ficar junto. Eu penso que esse é um problema. E a questão da aliança também, que é muito séria, é que os dois se tornam uma só carne. Como uma natureza que se tornou nova em Cristo vai se unir com algo velho? Quando você une uma coisa nova com algo velho, Jesus já disse, remendo novo em pano velho, arrebenta seu remendo. Vinho novo em odres velhos, derruba-se o vinho. O que é bom se perde quando se junta com o que é ruim. Agora, gente, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Você está nos acompanhando assim, pois é, pastor, e... Agora eu entrei. Exatamente, entrei. Estou aqui com a madeira no meu pescoço. Separa casamento, né? Como é que eu vou fazer agora, né? Como é que eu faço agora? Ou então eu não era de Jesus e depois eu vim para Jesus. Bem diferente. E essa é uma pergunta que nós vamos responder no próximo programa. Como é que você vai tratar desse E aí a gente tem que diferenciar casamento de namoro, porque aí a palavra é diferente, né? Deus abençoe, isso é namoro, né? Mas ó, você não pode perder semana que vem, tá certo? Camila, obrigado pela tua presença. Amém, eu que agradeço. Não esquece de dar o seu joinha e de poder também ativar o sininho para você receber as notificações quando nós fizermos novos vídeos. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Um abraço.